Olá, 25 de outubro de 2018, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. Rodoviários decidem entrar em greve a partir desta sexta-feira. Comércio aguarda otimista o pagamento do 13º salário aos trabalhadores. No Maranhão, o número de beneficiados este ano é maior que o ano passado. No esporte, Chapadinha e Pinheiro decidem a Série B do Campeonato Maranhense. E no estúdio, na série de entrevistas com os eleitos no Maranhão, converso com um deputado federal eleito com quase 100 mil votos e com o coordenador do Conecta SUS, sistema que vai unificar os dados do sistema de saúde do Brasil. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. Já vamos girar com os nossos repórteres e trazer as principais informações do dia para você. Aliás, para você que está nos assistindo e já viu aí o comecinho do programa, os rodoviários decidiram em Assembleia Geral ontem que vão cruzar os braços nesta sexta-feira. Já há, de fato, a partir de hoje, o estado de greve convocado pela categoria. Não houve um acordo entre trabalhadores e a classe patronal e, portanto, São Luís deve amanhecer amanhã sem transporte coletivo, pelo menos com uma redução desse transporte coletivo para o dia de amanhã. Vamos aguardar aí o posicionamento da Justiça do Trabalho em relação ao assunto, já que nós temos aí um serviço essencial decretando greve a partir de amanhã, no caso, o sistema rodoviário aqui da capital. Vai mexer, claro, com o dia a dia de todo mundo, muita gente utilizando esse sistema de transportes aqui na capital, e os rodoviários já anunciaram em Assembleia Geral ontem que vão cruzar os braços nesta sexta-feira. No programa nós vamos falar ainda sobre o Conecta SUS, é um sistema interessante que está dando dados técnicos científicos para que os gestores possam tomar decisões a partir desses dados. E a população é que ganha com isso, a gente vai saber já quais são esses ganhos aqui no estúdio, entrevistando o coordenador do Conecta SUS aqui no estado do Maranhão. Vou entrevistar também o deputado Bira do Pindaré, que foi eleito com quase 100 mil votos, um dos mais votados aí, portanto, e que vai ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados, nessa renovação aí alta que teve a Câmara dos Deputados a partir desta eleição. Já, tudo isso aqui no Bom Dia, hein? Mas a gente começa hoje falando sobre o comércio que aguarda aí otimista o pagamento do 13º salário aos trabalhadores. A partir de novembro e dezembro, 70% aí desse valor, 70% das empresas aí acabam pagando o 13º nesse período, e aí novembro já está chegando, é semana que vem, não é? No Maranhão, o número de beneficiados este ano com o 13º é maior que no ano passado. Tem gente que já está fazendo planos com o 13º salário. Viajar, né? Descansar um pouco. Esse é o planejamento. É um dinheiro a mais, né? É uma que a gente já vai planejando ao longo do tempo, ao longo do ano. Que aí, quando sobra um pouco mais, a gente acertar as contas, né? Juntar um pouco, aproveitar um pouco também para as férias. Os dados são do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC. No Maranhão, o montante a ser pago de 13º salário será de pouco mais de R$1 bilhão. O benefício será disponibilizado a 820 mil trabalhadores no estado, em torno de 40 mil a mais dos que receberam ano passado. Nós chegamos a um número que é menor, um número que é pouco superior a R$1 bilhão, né? E esses recursos, né, mais ou menos metade dessa massa de recursos deve ser paga aqui na ilha de São Luís, porque aqui tem uma concentração bastante grande de funcionalismo público, né, tanto do nível estadual quanto do nível federal, né, e, enfim, e tem uma base, digamos assim, de emprego formal grande, né? Então, mais ou menos a distribuição é metade no interior do estado e metade na ilha do Maranhão. Essa é uma excelente notícia para os lojistas, que já estão confiantes de que o 13º salário aquecerá as vendas no fim de ano. É uma grande injeção de ânimo que vem para o comércio varejista, até porque nós temos aí a perspectiva, são 211 bilhões de reais distribuído a uma população de 85,5 milhões de brasileiros. De acordo com estimativas, grande parte dos trabalhadores usará o benefício para quitar as dívidas. Sempre tem isso, né? Uma parte dos recursos recebidos como 13º são utilizados para quitar dívidas, né? E é bom que isso aconteça, né? Como o endividamento das famílias brasileiras e também das famílias maranhenses está bastante elevado, é possível que essa parcela seja até maior do que em anos anteriores. Confira agora o nosso giro de notícias.
O assassino confesso da publicitária Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, Lucas Leite Ribeiro Porto, vai participar hoje às 9 horas da manhã de audiência de instrução no Fórum Desembargador Sarley Costa, em São Luís. Uma testemunha de defesa também deve participar da audiência. Em maio deste ano, conforme movimentação do processo de Lucas Porto, o laudo pericial de insanidade mental atestou que o acusado é completamente responsável pelos atos que praticou. Mariana Costa foi encontrada desacordada no apartamento dela no dia 13 de novembro de 2016, no bairro do Turu. Com o apoio de imagens do circuito interno de vídeo monitoramento do condomínio de Mariana, o cunhado Lucas Porto se tornou o principal suspeito da investigação de estupro e homicídio. O Ministério do Trabalho informou que quase 2 milhões de trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos ainda não sacaram o abono salarial de 2016. Os beneficiários ainda não resgataram mais de R$1 bilhão. O prazo para o saque acabou dia 29 de junho, mas o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador prorrogou a data para 28 de dezembro. Tem direito ao abono salarial ano base 2016, que estava inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou com carteira assinada pelo menos 30 dias em 2016, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. O Departamento Estadual de Trânsito no Maranhão, DETRAN, informou que pelo menos 8 mil maranhenses já possuem a versão eletrônica Carteira Nacional de Habilitação. No estado do Maranhão, 8.330 documentos foram expedidos no período de janeiro a outubro deste ano. A Carteira Nacional de Habilitação Digital é o primeiro documento eletrônico de identificação do Brasil e utiliza um sistema criptográfico que assegura a validade do documento. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8. Como a gente falou no início do programa, o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, após reunião realizada ontem com a categoria, decidiu entrar em estado de greve. Caso não ocorra nenhum avanço, os trabalhadores vão cruzar os braços a partir de amanhã, em 2 períodos, pela manhã, nas primeiras horas, e à tarde, de 3 da tarde até às 18 horas. Em uma paralisação de advertência, se os empresários não convocarem os diretores do sindicato para uma nova rodada de negociação, a greve geral será deflagrada a partir de segunda-feira. Então vamos voltar aqui, para você entender bem o caso. Estado de greve hoje. Amanhã, sexta-feira, paralisação. Greve geral a partir de segunda-feira, caso não haja um acordo aí, portanto, com a classe patronal. A proposta dos rodoviários contempla aí toda a categoria. Os trabalhadores pedem um reajuste salarial de 12%, aumento do ticket de alimentação para R$ 650, a manutenção dos demais benefícios, como plano de saúde, odontológicos, e ainda a permanência da função de cobrador, evitando assim a demissão em massa dos trabalhadores. Portanto, essa é a pauta dos trabalhadores. E eu repito, estado de greve a partir de hoje. Amanhã, paralisação no começo da manhã e no fim da tarde, que já gera uma dor de cabeça enorme, com certeza, para todo mundo. Não havendo acordo, a partir de segunda-feira, uma paralisação geral da categoria. São 7 horas e mais 9 minutos, nós vamos falar de segurança agora aqui no Bom Dia. Silvão Alves já está aqui do meu lado. Silvão, hoje está prevista uma audiência com o Lucas Porto, o caso Mariana, de volta ao caso que ganhou repercussão em todo o país. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. É uma audiência que está prevista para começar daqui a pouco, no Fórum Desembargador Sarney, no Calhau. A audiência desse caso que teve grande repercussão no andamento do processo. É uma audiência de instrução, né, que vai ser aberto, inclusive, o procedimento lá pelo juiz para que sejam feitas explanações por parte da defesa e por parte da acusação. Esse caso da Mariana Costa, que foi assassinada pelo então cunhado Lucas Porto, que está preso, ele é réu preso, ele está custodiado no complexo penitenciário de São Luís. Foi um caso onde a polícia deu uma resposta muito rápida, a investigação foi muito bem feita, né? E daí, portanto, a celeridade no andamento do processo. Já está se partindo para essa audiência aí, porque os advogados de defesa do Lucas Porto, eles entraram com vários pedidos para que ele fosse submetido a exames. Ele
ele foi submetido a vários exames, né? Isso é um direito da defesa, é um direito do acusado. Todo acusado ele tem direito à ampla defesa, né? Embora isso tenha sido muito questionado, discutido, que os advogados alegavam que ele tinha problema de sanidade. E os exames constataram que não, que ele está perfeitamente normal dessas faculdades mentais para responder pelos crimes que ele praticou. E daí, portanto, né, como a gente tem a questão do período recursal, que atrapalha muito ainda no andamento dos processos na lei brasileira, né, os advogados de defesa, isso é perfeitamente natural no andamento do processo, eles podem arguir, pedir novas diligências, o próprio Ministério Público pode pedir novas diligências, né, para que dê uma parada no andamento desse processo. Mas, em função do enriquecimento de provas, os laudos periciais, né, tudo isso dão uma noção exata do que aconteceu e também da celeridade do andamento desse processo aí do caso da Mariana Costa, que era publicitária, sobrinha neta do ex-senador José Sarney. Silvan, ontem aqui um dos pontos mais movimentados ali do bairro do Viés, né, ali na entrada do Recanto Viés, na curva do 90, na verdade, ontem foi baleado lá um homem acusado de assalto. É isso, eles tentaram assaltar, era um policial militar, ele estava na folga, portanto estava paisano, e eles abordaram, seriam 3 indivíduos que tentaram roubar a arma desse policial, que é do grupo de serviço avançado. O policial reagiu, acabou baleando um, que é o Cleison, que hoje foi transferido para o Hospital Socorrão 2, porque o tiro foi na perna, e o outro foi preso, o Fernando, ele foi encaminhado lá para a 4ª delegacia lá do Conjunto Viais. Há um 4º indivíduo que conseguiu escapar, aproveitou a confusão e conseguiu fugir, mas que também já está identificado, e é uma questão de tempo para que ele possa ser preso também. Silvan, agora lá em Santa Inês, aquele caso das crianças que foram baleadas, tem um foragido apenas. Apenas um foragido. A polícia deu uma resposta rápida, conseguiu prender os 2 irmãos envolvidos, o Laírton e o Leandro. Prendeu também o Gordinho, que era um outro envolvido lá, que inclusive está com tornozeleira eletrônica. E falta o Danilo, que é o Danilo Lima, que agora eles estão acusando o Danilo de ter sido o autor do disparo, que resultou na morte daquelas 2 crianças, e ele está foragido. O delegado deve pedir hoje, entrar com um pedido lá no fórum lá da cidade de Santa Inês, um pedido de prisão preventiva. A partir do momento que ele é considerado foragido, o crime gerou um grande clamor público e tal, e até para a questão da própria segurança do Danilo, porque ele está sendo acusado de ter matado essas 2 crianças aí, e foi um crime de grande repercussão, então tem risco, a integridade dele corre risco dele ter se encontrado na rua. Então, para a própria segurança dele, o delegado deve pedir hoje a custódia preventiva para que ele possa ser preso também. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. São 7h mais 13 minutos, 7h13, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. O prefeito Edivaldo Holanda vai visitar a Central de Marcação de Consultas e Exames, CEMARC. Ele vai ver de perto os serviços, como andam os serviços após investimento da prefeitura. E quem tem mais detalhes ao vivo lá do local é o Eduardo Ericeira. Eduardo, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente fala ao vivo aqui da Central de Marcação de Consultas, que fica no bairro da Alemanha, aqui na capital São Luís, e como você disse, são várias medidas que estão sendo adotadas pela Prefeitura de São Luís, justamente para a gente proporcionar essa imagem aqui, evitar a questão das filas aqui na CEMARC, no bairro da Alemanha, e pelas imagens que a gente pode perceber aqui, de fato não existe mais aquelas longas filas à espera aqui de pessoas para justamente marcar as suas consultas. Com as novas medidas adotadas, o município aumentou a oferta total de consultas e exames disponibilizadas nas unidades da CEMARC, como essa, por exemplo, que a gente acompanha aqui no bairro da Alemanha. Houve a redução de filas e também a redução do tempo de espera pela consulta. Uma das ações que contribuíram aí para isso foi o fim da semana de marcação de consultas, que concentrava os agendamentos em apenas 5 dias úteis do mês. Agora a marcação pode ser realizada em qualquer dia em uma das 22 unidades da CEMARC, não necessitando mais esperar pelo início de cada mês para realizar o agendamento. As melhorias implementadas para proporcionar nova dinâmica de atendimento na CEMARC resultou também no aumento considerável no número de vagas para algumas especialidades muito demandadas, como, por exemplo, a gente cita aqui ortopedia, urologia e proctologia. Como você disse, Adalberto, a gente aguarda aqui no prédio da CEMARC. Daqui a pouco está prevista aqui uma visita feita justamente para acompanhar essa situação desenvolvida pela Prefeitura de São Luís, uma visita feita aqui em loco,
pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, prefeito aqui de São Luís. Ele deve vir acompanhado, claro, do secretário municipal de saúde, Lula Filho, e também de uma comitiva justamente para acompanhar os avanços na questão da marcação de consultas aqui em São Luís. Voltamos ao estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Essa é uma demanda antiga, ainda bem que a gente vê imagens, né, bem diferentes do que a gente via há um tempo em relação a essas filas aí para marcação de consultas, a gestão, por exemplo, a gestão funcionando, né, para dar esse resultado, isso que é importante. No próximo bloco, Flávio Dino diz que Bolsonaro não respeita a vontade do povo do Maranhão. Assunto para John Coutrinho no quadro de política. E mais, na série de entrevistas com os candidatos eleitos no Maranhão, converso com Bira do Pindaré, que agora vai para a Câmara dos Deputados em Brasília. Nós voltamos daqui a pouco, são 7h16. Voltamos já. São 7h19, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Com uma votação que chegou a quase 100 mil votos, o deputado estadual Bira do Pindaré, em seu segundo mandato, terá um novo desafio agora, a partir do ano que vem. Ele foi eleito deputado federal e é com ele que eu converso aqui no estúdio do Bom Dia. Deputado, bom dia. Bom dia, Adalberto. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Deputado, quer dizer que o filho de uma quebradeira de coco vai para Brasília agora, para a Câmara dos Deputados? Vai para Brasília e eu quero, em primeiro lugar, fazer meu agradecimento a Deus e ao povo pelos 99.598 votos conquistados no peito, na raça, pisando no chão, olhando para as pessoas e pedindo a elas apenas o voto da consciência e do coração. Muito obrigado a todos vocês que mais uma vez confiaram e acreditaram em nosso trabalho. O desafio é grande, o senhor já tem 2 mandatos como deputado estadual, tem uma experiência no parlamento, mas a gente sabe que Brasília, na Câmara dos Deputados, a guerra é maior ainda, não é? Como se destacar num mandato, numa situação como essa, num ambiente como esse que a gente vive no Brasil, uma renovação de 47,3% no Congresso, mas ainda um Congresso ainda muito, digamos assim, reacionário, digamos assim, em algumas posições, pelo que a gente percebeu até agora e pelos aqueles que foram eleitos para lá. Roberto, eu vou levar a experiência que já tenho aqui no Maranhão com 2 mandatos de deputado estadual, um pela oposição, outro pela situação. Como eu não sei qual é o resultado da eleição no próximo domingo, eu posso ser situação ou eu posso ser oposição, mas ambos os casos eu já tenho uma experiência e é essa experiência que nós vamos levar para Brasília com um mandato popular, um mandato vinculado às causas do nosso povo. Portanto, pode ter certeza absoluta que o deputado Bira não vai votar contra a população no Congresso Nacional. Em todas as pautas, principalmente as mais polêmicas, como a reforma da Previdência, por exemplo, a questão dos direitos trabalhistas, que foi feita essa reforma ridícula e que deve ser revogada no meu entendimento, e assim outras pautas que estão inclusive no debate agora no segundo turno e que certamente serão objeto de discussão e deliberação no Congresso Nacional. O meu alinhamento é com a história da nossa luta enquanto militante, desde a Pastoral da Juventude, passando pelo movimento estudantil, sindical, a minha experiência como gestor público na Delegacia do Trabalho, na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Vamos levar essa bagagem para o Congresso Nacional em defesa do Maranhão, em defesa do povo brasileiro. O senhor teve um trabalho importante, principalmente na implantação dos institutos, os IEMAs, né, os institutos estaduais aqui no Maranhão. E hoje o IEMA tem um trabalho reconhecido, inclusive nacionalmente, alunos saíram daqui, ganharam prêmios, inclusive fora aqui do Maranhão. Como é que o senhor percebe essa política pública na área da educação importante e os resultados que já se obtém em pouco tempo? Olha, essa vai ser uma bandeira nossa no Congresso Nacional, porque nós temos que fortalecer aquilo que dá certo. E o IEMA é uma prova disso, uma ação do governo Flávio Dino, e que eu tive a honra de ser o fundador do IEMA aqui no estado do Maranhão, e produzir resultados tão positivos em tão pouco tempo. Nós já temos 13 escolas em funcionamento. O governador gostou tanto desse projeto que ele agora se comprometeu, na próxima gestão, que vai estender para 100 escolas em todo o estado do Maranhão. São escolas técnicas, em tempo integral. Eu passei por isso na minha adolescência e isso mudou a minha vida. Eu tenho certeza que qualquer jovem, vindo das classes populares como eu vim, se tiver a oportunidade de ter uma boa educação, a vida e a perspectiva de vida é completamente diferente. Portanto, são bandeiras como essa que nós vamos hastear e carregar naquele Congresso Nacional. Como fazer, que estratégias para fazer com que o mandato de fato seja exercido nessa representatividade cada vez maior das pessoas? Quer dizer, as pessoas querem participar cada vez mais dos mandatos, elas elegeram, são um representante, digamos assim, daqueles que votaram no senhor lá na Câmara dos Deputados.
Como fazer para, de fato, ter essa representatividade ampliada? Nós queremos manter uma prática que nós já temos aqui enquanto deputado estadual, que é de fazer um mandato popular, um mandato com participação direta da população através de plenárias. Nós realizamos plenárias e reunimos com os representantes das comunidades, associações de moradores, sindicatos, igrejas, as pessoas que querem trazer sugestões, demandas, para que a gente possa, em parceria, buscar solução para os problemas coletivos da nossa população. É aí que a gente cresce e se fortalece enquanto representante do povo. Então, essa experiência nós vamos manter também como deputado federal. Eleição no Brasil é assim, termina uma, já começa a outra. E o seu nome, inclusive, já está sendo ventilado em relação à Prefeitura de São Luís, não é? Como é que o senhor observa esses comentários de analistas do campo político em relação ao seu nome, até pela votação que o senhor teve expressiva, mas está muito cedo ainda para falar sobre isso? Sem dúvida, está cedo. Nós primeiro temos que tomar posse, fazer um grande trabalho no Congresso Nacional e, no momento certo, tomar a decisão a respeito disso. Mas me sinto lisonjeado em ter meu nome sempre lembrado aqui na capital e certamente é um desafio que nos provoca bastante e tem nossa motivação de analisar essa possibilidade de construir de maneira responsável esse caminho em relação à nossa capital. Mas é algo que nos alegra muito ter esse nome lembrado, mas no momento certo tomaremos a decisão. Nós temos um Congresso Nacional pulverizado, aí 30 partidos, o maior de toda a história. Quem for eleito presidente vai ter que negociar bastante com o Congresso. E o PSB tem a 7ª bancada com 32 deputados federais, 243 deles novos, como o senhor lá no Congresso. Em relação ao partido, como é que o senhor avalia essa votação que o partido teve? Olha, o partido teve um excelente desempenho no Brasil, cresceu de 21 deputados para 32 e uma bancada muito mais alinhada com o pensamento da direção nacional do PSB, que é um partido do campo democrático. E é nesse campo que o partido vai continuar atuando. Portanto, é motivo realmente de reconhecimento o trabalho que foi feito e aquilo que nós alcançamos em todo o país. Deputado, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Maranhão. Sucesso, boa sorte aí lá em Brasília. Obrigado, Adalberto. Vamos à luta. São 7 horas e mais 26 minutos, 7h26. No ano em que a Justiça Eleitoral elegeu o combate às notícias falsas como prioridade, a própria Justiça virou vítima. Diante de tantas fake news, os tribunais regionais eleitorais têm se manifestado, confirmando a confiança que o eleitor deve ter no sistema de votação no Brasil. Por conta da divulgação de uma série de notícias falsas que colocam em dúvida a segurança das urnas nas eleições, os tribunais regionais eleitorais de todo o país estão se pronunciando acerca da inviolabilidade do sistema eletrônico. Manifestar apoio à presidente do TSE, ministra Rosa Weber, porque do conhecimento de todos está havendo uma campanha de fake news contra a credibilidade das urnas eletrônicas. No Maranhão não foi constatada nenhuma irregularidade referente ao funcionamento das urnas, mas em 5 estados do Sul e do Sudeste, a Justiça Eleitoral precisou ser acionada. No primeiro turno foram formalizadas denúncias de supostas fraudes nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em todas as urnas foram feitas auditorias. De acordo com a Justiça Eleitoral, apenas em uma urna no estado de São Paulo ficou constatado um problema no teclado. Mas no dia da votação, ela foi automaticamente substituída, o que não teria comprometido o resultado das eleições. Por uma falha do teclado, quando você apertava um número, na verdade, era lançado outro número na urna e às vezes esse número aleatoriamente coincidia com outro candidato concorrendo àquele cargo. Tá? Isso foi realmente detectado na auditoria realizada lá em São Paulo e essa urna está com a Polícia Federal e vai ser submetida a uma perícia para verificação do hardware da urna. Diante das reiteradas auditorias antes e depois do primeiro turno, a Justiça Eleitoral convida os eleitores a comparecerem às urnas no próximo domingo. O eleitor vá votar domingo, vá com a consciência de que o que ele vai digitar na urna vai ser recepcionado e esse voto é que vai ser apurado, esse voto é que vai decidir a vontade da maioria dos eleitores do nosso país. Vamos falar de política com o John Coutry, já está aqui do meu lado. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô John, Márcio Gerri e Marcelo Tavares reconduzidos às secretarias, no caso a SECAP e a Casa Civil? Ele já tinha anunciado isso, Adalberto, aqui na Difusora, em primeira mão aqui na Difusora.
e ele cumpriu a palavra e disse que o Márcio Gerri e Marcelo Tavares, eleitos, né, claro, foram eleitos deputados, Márcio Gerri, deputado federal pelo PCdoB, e o Marcelo Tavares, deputado estadual pelo PSB. E isso, aí depois da eleição, ele deu uma entrevista aqui na Difusora, e ele anunciou que eles voltariam para suas respectivas pastas. Ou seja, o Márcio Gerri volta para a SECAP, Secretaria de Articulação Política e Comunicação, e o Marcelo Tavares para a Casa Civil. E com isso, Adalberto, o Flávio Dino disse, inclusive, declarou que é uma honra ter os dois de volta ao governo, e com isso, por exemplo, o Rodrigo Lara estava assumindo aí a Casa Civil, volta para a Transparência, o Edinaldo Neto, que estava acumulando a articulação política e a comunicação, volta a ser secretário adjunto. Portanto, essas as primeiras mexidas no secretariado, ou seja, recomposição, na verdade. E em janeiro, o governador Flávio Dino disse que já afirmou, declarou, que vai aí anunciar o novo secretariado. Ele, inclusive, espera, o governador, que primeiro haja o desfecho da eleição nacional, ou seja, com um novo espectro aí dos partidos, dos deputados na Câmara, como será aí essa nova composição presidencial, e após isso ele fará aí, então, as mexidas no secretariado. É claro que isso ainda envolve a articulação de partidos, como se comportarão os partidos a nível nacional, e aí então ele poderá fazer, então, aí, manter alguns nomes e, claro, colocar outros na sua nova equipe de governo a partir de janeiro de 2019. Ô, João, o governador do estado, Flávio Dino, disse que Bolsonaro não respeita a vontade do povo do Maranhão. O que ele está se referindo? O Flávio Dino fez ontem uma live nas redes sociais, ele fez uma live no Facebook, algo em torno de 30 minutos, e falou sobre a questão da disputa presidencial. E o governador Flávio Dino se posicionou em relação a uma frase dita, Adalberto, pelo Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais e falou que ia varrer o comunismo do Maranhão. Ele utilizou essas palavras mesmo, varrer o comunismo do Maranhão. O Bolsonaro afirmou isso e o Flávio Dino se posicionou ontem e disse que o Jair Bolsonaro não respeita o eleitor maranhense, porque ele foi reeleito democraticamente pela soberania, pela vontade do povo. E essa afirmação do Bolsonaro, segundo o governador Flávio Dino, é um desrespeito a ele não, disse que não é nem desrespeito a ele, é um desrespeito ao povo do Maranhão, que o elegeu com quase 60% dos votos válidos. E, além disso, ele voltou a pedir voto para o Fernando Haddad, disse que ele é mais preparado, que as instituições democráticas estarão consolidadas com a eleição do Haddad, que o Bolsonaro passou esse tempo todo na Câmara, ele foi colega do Bolsonaro e não viu o Bolsonaro participar de debates de projetos importantes, sobretudo na segurança. E ele acha que o Bolsonaro acabará prejudicando o Estado do Maranhão perante essas declarações que ele fez aí, as duas últimas em relação ao governo do Maranhão e aí ao comunismo aqui no Maranhão, segundo ele. Ô, João, a pesquisa Ibope aponta que o Haddad está à frente do Bolsonaro lá na cidade de São Paulo? É incrível esse dado do Ibope lá em São Paulo. O Ibope fez uma pesquisa essa semana e só lá em São Paulo ele alcança a liderança, o Haddad, com 51 a 49. Até desmistifica, viu, Adalberto, a oposição ao Haddad, dizendo que ele foi o pior prefeito de São Paulo. E aí, com essa liderança dele lá em São Paulo, sobretudo porque lá é um eleitorado mais, digamos assim, da direita do PSDB, acabou surpreendendo a todos. É claro que também há uma vinculação das candidaturas ao governo de São Paulo com isso. O Dória, que está tentando pegar carona no Bolsonaro, e o Márcio França um pouquinho mais neutro. E aí acabou vinculando os votos. Ou seja, o Dória, que lidera com um pouquinho de vantagem lá, e aí o Márcio França, que é, digamos assim, neutro, mas ligado mais ao Haddad, acabou polarizando também lá em São Paulo. Obrigado, João. Boa quinta-feira. Obrigado, Alberto. Amanhã. São 7h33, no próximo bloco tem Esporte. Chapadinho Pinheiro decide a Série B do Maranhense. Vamos falar sobre o Conecta Sul. Você vai conhecer esse serviço já depois do intervalo. A gente volta já.
7h36, de volta, Bom Dia Maranhão. Acaba de ser entregue um novo serviço que tem a finalidade de subsidiar o planejamento de ações estratégicas dos gestores de saúde no âmbito estadual e municipal, Conecta SUS. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio João Cunha, que é coordenador do serviço aqui no estado do Maranhão. João, bom dia para você. Bom dia a todos. João, como é que era feito esse serviço de coleta, de acesso a essas informações e como é que vai ser a partir de agora com o Conecta SUS? Então, o Estado ele coletava essas informações de nível manual, os sistemas eles não eram integrados, a gente tinha dificuldade de sistematizar todas as informações e a partir de agora a sistematização vai se dar por meio do Conecta SUS, onde a gente vai poder mapear, onde a gente vai poder construir todo o processo de dados, o processo de informação, para que a população tenha referenciado os serviços de qualidade na saúde. Qual é o papel dos municípios nesse processo? Então, os municípios, eles geram a informação. Toda a coleta inicial se dá a partir dos módulos municipais do sistema. Eles são transmitidos para o Estado e para o Ministério da Saúde e a partir daí a gente consegue construir a gestão da informação para qualificar o dado, para que o gestor possa tomar a decisão de forma correta e subsidiar a centralidade da informação. Vamos falar do ponto de vista prático, que tipo de informação o município fornece para o Estado e o que as pessoas que estão assistindo a gente agora vão ganhar de fato com essa mudança? Então, por exemplo, a central de leitos, a regulação de leitos, a gente vai poder ver a ocupação real, onde é que eu tenho leito vago para que o paciente não tenha que perambular, onde a gente vai poder ver a taxa de ocupação hospitalar, onde eu tenho oferta de serviço, por exemplo, como Outubro Rosa, mamografia, onde é que a gente tem os serviços instalados, para que a população tenha um acesso direto, sem precisar estar sofrendo no percurso do atendimento. Esse planejamento vai fazer com que o Estado, de forma estratégica, possa planejar, por exemplo, políticas públicas na área de saúde, investimento em determinadas regiões em detrimento de outras, enfim, vai ser fundamental. Né? Perfeitamente. Quando o gestor sai do obscurantismo da informação, ele tem a capacidade de gerar uma coleta subsidiada em análise técnica, a gente vai poder agora implantar um serviço, referenciar um serviço em cima de vazios assistenciais que ainda existem, focando justamente para que o usuário tenha um serviço mais próximo dele e que ele tenha uma melhor qualidade de vida e a oferta da saúde seja qualificada. Quantos indicadores vão ser levantados e como é que está o Maranhão em relação ao resto do Brasil na implantação do Conecta? Hoje a gente tem 48 indicadores do painel que a gente desenvolveu em parceria com a OPAS, mais 23 indicadores que são os indicadores de pactuação interfederativa. Vai chegar a 71 no caso. 71 indicadores. Esses indicadores eles são avaliados de forma sistemática, como por exemplo a análise da mortalidade infantil no estado. Os óbitos que o Ministério da Saúde fornece com delay, com atraso de 2 anos. E a gente tem a capacidade agora de informar para o gestor os óbitos que acontecem em tempo real, no mês que está acontecendo o evento. Isso vai qualificar, vai fazer com que o gestor ele possa ter uma informação mais precisa, em tempo real. Foi implantado primeiro em Goiás, como é que está o Maranhão? Isso, o Conecta SUS ele tem a sinalização de tentar com que todas as salas sejam unificadas a nível de Brasil. E a gente está aí no pioneirismo no Nordeste, a gente tem o Tocantins, o estado do Goiás e o Ceará, e o Maranhão agora está deslanchando na teoria da gestão da informação. Essa informação chega em tempo real, significa que dentro do cronograma, qual é o planejamento para o início do ano que vem? Que etapas vão ser cumpridas? Então, a gente tem ainda, está no desenvolvimento de alguns indicadores que a gente chama de indicadores de desempenho e indicadores de impacto. Os indicadores de desempenho são indicadores de percurso, onde a gente vai poder qualificar melhor essa informação no final, que é a tomada da decisão. Então, a gente está ainda construindo alguns instrumentos que ainda vão ser implantados no ano de 2019. João, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Sucesso no trabalho lá. Vai ser importante essa ferramenta. Bom dia a todos. Obrigado, João. São 7h mais 40. Nós vamos agora à Imperatriz com Luiz Carlos Lima, as notícias da região Tocantina. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, hoje é Dia Nacional da Democracia, data instituída após a retomada do processo democrático lá em 1985, com a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República. Nesses 30 anos, nossa democracia tem sofrido alguns percalços, mas que ajudaram o Brasil a se tornar uma referência enquanto país democrático.
No dia a dia, pequenas atitudes provocam grandes mudanças. Por isso, é fundamental despertar a sociedade sobre a importância da participação popular em diferentes situações. É o que diz o cientista político. E a liberdade de expressão é um direito que todo indivíduo tem, né? Um direito de se expressar sem que possa ser reprimido em função das suas ideias, da sua forma de pensar as coisas todinhas. O dia 25 de outubro foi escolhido para celebrar o Dia da Democracia devido a um fato histórico: o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, no dia 25 de outubro de 1975. Herzog morreu durante uma sessão de tortura em São Paulo, no prédio utilizado pelo Destacamento de Operações Internas. A morte do jornalista provocou a primeira reação popular contra a tortura, prisões arbitrárias e desrespeito aos direitos humanos. Um dia pela democracia é um dia pela liberdade de expressão, do livre pensamento, é um dia para o debate das ideias, é um dia para a discussão, é um dia para a busca de um comum melhor para todos. Caminhando e cantando. Aqui em Imperatriz, o comércio de artigos ligados à festa do Halloween começa a aquecer as vendas e os lojistas do setor não escondem o otimismo. Nas lojas, os vendedores também participam da festa. O sangue falso é uma forma de chamar a atenção da clientela para os produtos característicos do Halloween. A procura foi grande, a gente começou desde setembro, desde o dia 20 de setembro já estava vendendo material de Halloween e graças a Deus superamos o ano passado. Os itens de decoração são requisitados: máscaras dos filmes de terror, abóboras do mal, bruxas e por aí vai. Para a brincadeira, as temáticas são selecionadas de acordo com o pedido do cliente. Muitos itens são comprados para confraternizações em famílias, festas particulares de escolas e empresas. Nesta loja, por exemplo, o faturamento no período do Halloween chega até 70%. A movimentação foi muito grande, teve assim, uma procura enorme. Ano passado, como a gente assim, não tinha noção da proporção que vendia Halloween aqui, então a gente acabou comprando menos, mas esse ano a gente comprou bastante. Fantasminhas, bruxas, vampiros, opções para adultos e crianças curtirem bem a festa. É isso, Adalberto, a gente volta com você aí em São Luís. Obrigado, Luiz. Voltamos agora para falar de esporte. Laércio, a gente começa falando de Campeonato Brasileiro. Bom dia. Bom dia. Amanhã tem mais uma partida importante. Aliás, a rodada começou na terça-feira, o resultado já foi bom. O Brasil de Pelotas perdeu jogando lá em Maceió contra o CSA. E esse resultado ele tem dois detalhes. O CSA é o próximo adversário do Sampaio, vem para cá mais leve, está no G4. E o time do Brasil de Pelotas segue lá com 37 pontos, 2 derrotas seguidas. O Sampaio pode, inclusive, se aproximar ainda mais desse adversário. Vamos às informações do Sampaio Corrêa, que já está lá no Rio Grande do Sul, mas realizou atividades no Estádio Castelão, antes do embarque para a capital do Rio Grande e depois, consequentemente, o interior lá, Caxias do Sul. Confira aí. Trabalho forte para encarar um adversário que está numa situação ainda pior que a do Sampaio. Vai ser uma guerra lá, não vai ser nada fácil, a equipe deles também deslizou aí no último jogo, acabou perdendo, e eles vão jogar na casa deles, tenho certeza que eles vão vir para cima, mas a gente precisa somar pontos, a gente precisa da vitória também, a gente vai fechado, a gente sabe que o nosso time vem jogando bem, minimizar os erros e tentar sair de lá com a vitória. Mas como esquecer os gols perdidos na derrota para o Londrina? Na realidade, além de difícil de esquecer, é uma lição para não errar tanto em Caxias do Sul. Mais concentrado um pouco ainda desse último jogo, para a gente possa conseguir somar os 3 pontos. Como eu disse, um rival direto, um jogo importante, um jogo decisivo, onde a gente tem que somar os pontos. O ataque definitivamente não está agradando o comandante. Marcinho Guerreiro sinaliza para a entrada de Mateuzinho no lugar de Misael. Vamos trabalhar algumas situações, vamos ver a parte defensiva, ofensiva, fazer algumas mudanças para a gente ver qual encaixa melhor, para a gente ir para o jogo sexta-feira e conseguir um grande resultado. Eloy segue fora, Danielzinho continua no meio. Outra ausência por contusão é a de João Paulo. Ele se machucou no jogo contra o Atlético Goianiense e ainda não se recuperou.
Aliás, esse departamento médico do Sampaio Corrêa tem detalhes, porque o jogador vai para lá e passa 2 semanas, enfim, o Sampaio não tem dado sorte em relação a isso. O Eloy já está fora há um bom tempo, o João Paulo já vai para a 3ª partida que não atua e o Massinho vem tentando realizar as modificações necessárias. O ataque, o William, um jogador com uma regularidade maior, todos que entraram no lugar do William não conseguiram corresponder, ele vai mais uma vez com o William de centroavante e agora com a oportunidade para o Mateuzinho. Vamos conferir um pouco para você entender como está a situação lá na parte de baixo da tabela. Confira os jogos dos times que estão disputando essa luta contra o rebaixamento e também a situação atual de cada um dos candidatos à Série C de 2019. O Brasil de Pelotas parou nos 37 pontos ao perder para o CSA por 2-0 em Maceió. Esse jogo abriu a 33ª rodada da Série B. O CRB tem 35 pontos e pode ultrapassar o rival em caso de vitória fora de casa contra o São Bento. O tricolor maranhense tem 32 e também joga fora de casa, agora contra o Juventude em Caxias do Sul. O Juventude está numa situação ainda mais desesperadora. Mesmo tendo 32 pontos, pontuação igual à do Sampaio, tem 2 vitórias a menos na competição. O Paysandu joga no sábado e recebe o Coritiba na Curuzu. O Boa Esporte é outro que joga em casa, enfrenta o Atlético Goianiense. Jogos difíceis para todos os adversários do Sampaio Corrêa nessa rodada. O CRB é o jogo que interessa mais, ele joga contra o São Bento. Em caso de uma vitória do Sampaio amanhã e uma derrota do CRB lá em São Paulo, Sampaio volta a ficar fora da zona do rebaixamento. Falar um pouco da Série B do Campeonato Maranhense, começando pelo jogo de Pinheiro. Pinheiro empatou 0-0 com o Timon no tempo normal e nos pênaltis garantiu a classificação para a final, 5-4. E o outro jogo foi vitória do Chapadinha. O Juventude fez o maior investimento para jogar essa segunda divisão, contratou jogadores do Moto e do Imperatriz, campeão e vice do estado, jogadores que jogaram no Sampaio Corrêa, o caso do Valber e do Valderrama, e acabou mesmo assim sendo eliminado na semifinal. O gol do Kaká foi registrado por um torcedor, estava atrás do gol na hora da cobrança do pênalti, o Kaká bateu, Rodrigo Ramos, o paredão, não conseguiu defender e o Chapadinha garantiu a vitória por 1-0, vitória que além de levar a equipe para a final, traz a decisão para a cidade de Chapadinha. O jogo vai ser provavelmente lá em Anapurus. O Chapadinha tem mandado os jogos em Anapurus e vai decidir lá contra o Pinheiro Atlético Clube. Primeiro jogo contra o Pinheiro, sábado, 15:45 no estádio Costa Rodrigues. O jogo da volta acontecendo na outra semana lá em Chapadinha. Valeu, Laércio. Obrigado, então. Um abraço. São 7h48, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Um poema clássico do escritor maranhense Souza Andrade foi transformado em um projeto dramatúrgico. Nossa equipe foi conferir. O espetáculo começa a ser encenado ainda nas ruas do Centro Histórico. O Gueza Errante, poema épico do escritor maranhense Souza Andrade, foi transformado em um projeto dramatúrgico por artistas do Núcleo de Criações CAE. A escolha do texto, que é bastante complexo, tem uma explicação bastante pertinente com a atualidade. Um texto que traz a questão política, o etnocídio, os conflitos culturais que se tem, entendeu? Souza Andrade traz isso bem, essa importância de reavivar a memória desse poeta esquecido também, que ele ainda é pouco conhecido nesse estado. O espetáculo faz parte do projeto Ocupa CCVM, que selecionou 5 projetos para se apresentarem nos próximos meses no Centro Cultural da Vale. Foram 5 projetos de artes cênicas, né? Esse é o segundo que estreia. A gente ainda tem a estreia daqui 2 semanas do terceiro espetáculo. Em dezembro tem mais um festival de cenas. Então a gente tem uma diversidade grande dentro da própria linguagem teatral e muitas possibilidades de experimentação. Acho que essa é a ideia do edital. Com entrada gratuita, o projeto que valoriza a produção artística local tem recebido o apoio do público. São importantes para movimentar a cena cultural local, né? Para trazer uma maior visibilidade para as pessoas que são da área que estão produzindo e deixar de ter aquela visão de que o que é de fora que é bom, o que é de fora que é válido, né? Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias no portal MA10. Amanhã cedinho a gente traz informações para você, porque há uma informação sobre a possibilidade de paralisação logo cedo do sistema de transporte aqui da capital. A gente vai trazer informação para você ao vivo aqui no Bom Dia. Tudo de bom, um ótimo dia. Amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã aqui no Bom Dia Maranhão. E amanhã vamos falar, amanhã é dia do trabalhador da construção civil, a gente vai discutir o assunto no estúdio também. Até amanhã.